Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de julho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. E pra gente é uma honra estar contigo aí na sua casa. Muito obrigado. Quarta-feira é dia de cultura aqui na mesa de debates. Hoje nós vamos falar sobre 2 livros que podem ajudar os leitores a enfrentarem aqueles problemas cotidianos com outras perspectivas. Outro ponto em comum entre as obras é que elas nasceram primeiro na internet. Lembrando que você aí de casa pode participar com a gente aqui do nosso programa. Se tiver alguma dúvida ou uma sugestão, só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje, a diretora-geral do Grupo Sircom, doutora Jane Aragão, bom dia. Bom dia, Caio, bom dia, nossos convidados, bom dia, Zé Augusto, bom dia, telespectadores, é uma honra e muito obrigada aí por você estar ligadinho aí na TVE, né, a gente fica muito feliz com isso. Mas o meu recadinho de hoje, você que perdeu o bolsão aí de outro dia, né, nós estamos aí já agendando o novo bolsão para o dia 23 de junho. Então, venha estudar conosco, venha fazer a diferença, né? E a gente queria agradecer a todos os alunos que fizeram o bolsão, que já se matricularam. Então, isso é muito importante, já reservou sua vaga, já escolheu o seu curso. Nós temos 8 opções, além do ensino fundamental 2 e do ensino médio também, que você pode vir estudar no Colégio Pio XII, fazer diferença. E a gente leva também os alunos a passearem, né, pelas instalações do rádio, do jornal, da televisão. Isso fica muito interessante, porque às vezes você tem uma ideia, né, Caio, de que é uma coisa diferente, né, e o aluno, quando chega, leva até um susto de ver que é tudo tão natural e tão normal, né? Então, vale a pena fazer a diferença aí, e a nossa intenção é realmente formar homens e mulheres com ética, com comportamento bem exemplar, para dar exemplo para muitas pessoas e dizer que a educação faz a diferença, né? Haja visto aí, hoje nós vamos lá, né, mostrar para vocês 2 livros importantíssimos que eu tenho certeza que vai fazer parte da sua biblioteca muito em breve. Então é isso aí, Caio. Um bom dia para todos. Muito obrigada. Bom dia. Importante anotar essa data, né? Dia 23 de julho, 23. Bolsão do Colégio Pio XII. Domingo, 10 horas da manhã, no Pio XII, vai lá, toma uma aguinha gelada, um cafezinho, né? E faz a sua prova, consegue seu bom desconto, né? Sim. Porque vale a pena. E você pode ganhar até uma bolsa integral. É de 0 a 10, a 100, é de 0 a 100 que ele vai poder ter o desconto. Tá bom, obrigada. Oportunidade imperdível, né? Nosso outro debatedor do programa de hoje, o advogado José Augusto Salles de Carvalho. Bom dia. Bom dia, Caio, doutora Jane, bom dia, nossos convidados e telespectadores. Eu apresento agora os convidados do nosso programa, a jornalista e escritora Mônica Calderano. Bom dia. Bom dia, Caio. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. É sua estreia aqui, né? É, minha estreia. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Tomara. Bem-vinda. Muito obrigada. E também o professor Gustavo Burla, que já é figura carimbada na mesa, né? Pois é, tô virando habituê, mas é bom estar aqui, trocar umas figurinhas, bater um papo gostoso. É bom e é digestivo antes do almoço, né? Um aperitivo. Com certeza, é um prazer para a gente receber. Obrigado pelo convite. Os livros, eles incentivam o leitor a desbravar o universo da imaginação. Podem ensinar receitas de culinária e de vida, apresentando novos olhares sobre o mesmo foco. Esse é o caso do livro 99 Receitas, que surgiu no blog Upocondria. Nele, 3 autores falam sobre questões relacionadas à humanidade e às doenças do mundo. Gustavo, quais seriam essas doenças, então, que estão aí nesse livro? Qualquer pessoa em sociedade, é só olhar em volta que vai ver que tem doenças em diversas camadas. Quando a gente fala em doença, geralmente a gente pensa em doença física, males que você resolve no hospital, no médico. Só que a palavra doença, ela vai além. Você tem, além do físico, a questão psicológica ainda no corpo. E o Upocondria, ele explora isso numa gama ainda mais ampla, porque a partir do momento em que um homem se relaciona com o outro, ele contamina o outro, através da sociedade, da cultura, da economia, da política. Enfim, a doença está na sociedade, dentro ou fora do homem, e aí são essas as doenças que a gente aborda nos nossos 99 contos desse livro de receitas médicas. Isso, parabéns, Gustavo, é muito Obrigado. Bom, né, a gente saber que as pessoas estão ainda preocupadas com o ser humano em volta, né, em torno, né. A gente aprendeu aí na City a filosofia otimista,
das palavras positivas. Você acha que o ser humano fala pouca palavra positiva? Ele vive positivamente pouco? Em relação aí à sua observância aí? As palavras têm se empobrecido, né, em termos de significado, porque, e a gente vai lá no Confúcio, lá na China, o Confúcio dizia que a palavra, a denominação, trazia mais do que um nome, trazia a essência daquela pessoa, daquela coisa, daquele ser. E às vezes a gente esquece isso e empobrece alguns significados. Por exemplo, amigos. Você vai para o Facebook, você tem, sei lá, 2.000, 3.000 amigos. Quantos amigos vão te socorrer na hora que você passar aperto? Então essas palavras são importantes na hora que a gente vai escrever, porque elas têm que estar no lugar certo, na hora certa, significando o que a gente quer que signifique. A grande dificuldade da escrita é essa. É um exercício que a gente faz muito nesse livro, nesse trabalho de 9 anos do Hipocondria. Ô Gustavo, conta para nós aí. A origem do livro vai no blog que vocês tinham e que vocês criaram. Explica para nós como é que foi como surgiu essa ideia do livro, que vai lá atrás. Na verdade, o livro é consequência de um trabalho que começou no blog. O blog nasceu 9 anos atrás. Um dia a Tássia Souza me ligou, minha esposa, ela falou, a gente está precisando escrever, eu criei um blog. Toda segunda-feira a gente vai postar um texto diferente sobre algum tipo de doença desses vários modos que a gente encontra na sociedade. E aí numa segunda-feira ela escreveu, na outra eu escrevi, e um amigo nosso muito próximo, Zé Eduardo Brum, gostou daquilo, 1 mês e pouco, 2 meses depois ele entrou na roda. E desde então, por muitos anos, ficamos nós 3, a Tássia, eu e o Zé Eduardo Brum, toda segunda-feira um texto novo. O Zé Eduardo saiu desse ciclo, continua sendo amigo nosso e tudo. Ele, por questões pessoais, ele não pôde mais escrever com a gente, então a gente tem sempre um convidado hoje nesse ciclo. Então tem sempre, toda segunda-feira, um texto da Tássia, um texto meu e depois um texto de algum convidado diferente, toda segunda-feira um texto diferente no blog. E a questão da doença leva à hipocondria. A hipocondria é aquela pessoa que tem mania de doença, né? A pessoa que acredita que... tem gente que lê bula e começa a se diagnosticar pela bula, ou seja, não está nem preocupado, eu vou tomar um remédio para alguma coisa, não. Eu vou ler essa bula e ver o que eu tenho, que esse remédio pode me ajudar. Tem muita gente que inverte esses valores e a gente pega isso na sociedade de um modo geral. O livro foi uma ideia que a gente teve no primeiro ano do blog, na verdade. Quando a gente terminou o primeiro ano, a gente leu todos os textos e começou a diagnosticar tendências narrativas de cada um e depois começou a exercitar isso, um buscando escrever como o outro, aprender a escrever com o outro, entre nós 3. E aí a gente nessas revisões, quando a gente completou 5 anos, vamos colecionar 99 contos que a gente mais gosta, não necessariamente os melhores que estão no blog, mas que a gente mais gosta, 33 de cada um, e colocar isso num livro. E a gente começou a fazer essa busca quando terminaram os 5 anos, aí outras questões pessoais e profissionais foram se sobrepondo e o livro acabou saindo agora com 9 anos de projeto. Mas é um livro que, para a gente, está maduro, a escolha foi uma escolha sem pressa, uma escolha gostosa de fazer, a gente se divertiu, riu, chorou, lendo os textos e aprendeu tudo de novo. E agora, para a gente, está tudo zerado, tudo novo, a gente lendo tudo, parece que foi escrito agora. Bem, o livro está pronto. E você tem material para fazer outro? A segunda edição, ou a segunda edição, não, o número 2, no caso, seria... Está quase. Está quase. Como a gente está com 9 anos de blog, a proposta é que inteirando os 10 anos a gente faça uma seleção de outros 5 anos, mas a gente encerra esse ciclo em março. Então, a partir de março, de abril, a gente começa a fazer essa seleção dos novos, não 99 dessa vez, mas aí é surpresa, senão estraga o livro do ano que vem. Professor Gustavo, o livro foi baseado em pesquisa que vocês fizeram, não tem cunho científico? Não, a gente acaba tendo um histórico de pesquisa em literatura, porque a Tássia está terminando um doutorado em literatura, eu sou mestre em literatura, o Zé Eduardo Brum também, hoje ele é policial militar, mas é formado em Direito e Comunicação, 2 cursos na área de humanos, então lida com textos em diferentes instâncias. A gente sempre leu muito, gostou muito, o Zé Eduardo gosta muito de ler, escrever roteiro de cinema. Nosso conhecimento se deu através do teatro, então diferentes formatos de textos dialogam essa nossa amizade. Então é uma amizade que é de coração e é de papel também. E por conta disso a gente acaba buscando inspirações teóricas e práticas em autores. E essas escritas semanais foram ganhando maturidade ao longo desses 5 anos. Vocês se depararam com algum mito? Não chupa manga não e toma leite que faz mal. A gente esbarra em tudo. Tem muita história por exemplo, o Eduardo é de Avelar.
E aí tem aquela coisa de cidade pequena, ele mora do lado da igreja, com uma família religiosa, então algumas coisas acabam influenciando o texto. A Tássia e eu aqui de Juiz de Fora, então tem as histórias da cidade que acabam entrando direto ou indiretamente, personagens que às vezes não nominais, mas estão nessas histórias. Isso aí vai do leitor reconhecer ou não, para não ofender ninguém. Bom, a gente vai agora para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta com a mesa de debates para contar mais sobre essas e outras histórias. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Gustavo, ninguém está livre desses problemas, dessas doenças, né, que vão além do físico, do psicológico, sociais também. Vocês estão retratados em alguma desses contos aí do livro? Alguma história de vocês? Sim, muitas. Às vezes a gente muda uns nomes, disfarça umas características, mas tem muita gente aqui, muita gente conhecida. A Mônica é amiga de casa, ela é capaz de reconhecer mais gente aqui também, e acaba tendo um pouco de autobiografia nos textos. Às vezes não, às vezes é ficção pura, aquelas histórias que saem de trás da orelha, isso aqui é legal, vou jogar lá. Mas algumas outras a gente tem a vivência da história, muda uma coisinha ou outra e coloca ali. Não pode explicar muito não, senão virar análise. Mas acontece o seguinte, o livro está à venda, onde pode encontrar? Porque realmente venda. as pessoas devem estar ficando curiosas aí. E o lançamento vai ser quando e aonde? Não, o lançamento já foi dia 27 no Fórum da Cultura. Foi dia 27. Isso. Inclusive no lançamento a gente contou com todas as pessoas que colaboraram diretamente com o livro, né? O livro foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a Lei Murilo Mendes. Então ele foi publicado pela Funalfa, e no lançamento a gente contou com a Malu Ribeiro, que fez a apresentação do livro, que é uma mãezona nossa, é orientadora, é amiga, é colo, é ombro, é boa de copo, então é companheira de botequim. O Marcos Martins, que escreveu Orelha, já fez teatro com a gente, no Hipocondria, inclusive, e a Tatiana Lira fez a capa também, foi minha aluna, estudou capa de livro na faculdade. Quem melhor para fazer a capa do livro, senão alguém que você sabe que estudou aquilo. Então tem a turma toda que colaborou com o livro, foi lá no lançamento. E o livro pode ser encontrado na Cadore, é uma livraria em Juiz de Fora, na galeria Pátio Central, que é entre a Espírito Santo e a Brás. E a gente vai colocar, ainda não deu tempo nessa correria de lançamento, de colocar um link no próprio site do Hipocondria para venda, mas até semana que vem ele está lá. Mas em Juiz de Fora encontra na Cadore, e tem em Ubá também, tem uma livraria em Ubá também, tem, porque o Zé Eduardo mora em Ubá, ele já levou o livro para lá. E esse livro aí, já dá para fazer alguma peça de teatro? Já foi feito desse aí? Desse aqui, a gente tem uma cena chamada Fetiche. O conto não está aqui não, porque ele é de depois dos primeiros 5 anos, que virou uma cena no espetáculo que a gente fez chamado Alguma Coisa Você Tem. Mas daqui já nasceram 2 curtas, desses contos aqui. Um deles, que é o Êxtase, o texto é da Tássia Souza, e o Zé Eduardo Brum, quando ele esteve nos Estados Unidos, ele fez um curta-metragem na universidade que ele estudou lá, em Nova Jersey, e foi finalista no concurso da universidade. E tem também Falta Justificada, o texto é meu, o roteiro do Zé Eduardo Brum. A gente filmou aqui em Juiz de Fora e participou, foi selecionado para o Festival Primeiro Plano do ano passado. Esse também virou filme a partir do conto. Tudo do livro. Posso só incluir aqui a Mônica na nossa conversa? Mônica, essa paranoia de doença, esses problemas, também afeta o universo materno? Nossa, com certeza, né? Eu não sei, acho que eu diria que toda mãe é um pouquinho paranoica, talvez, não sei. Eu percebo muito isso. Eu acho que a gente, nessa rotina tão típica da mãe, né, que é de querer fazer sempre melhor, a gente acaba enxergando um monte de coisa e que muito facilmente nos leva para essas doenças que o Gustavo tanto fala, que não são às vezes doenças físicas, mas são as doenças, né, da cabeça. São muitas. Eu estava ouvindo ele falar, e eu acho que o bacana, o interessante do livro, que eu conheço, é que a gente vai se identificando, sabe? Porque às vezes você pensa assim, nossa, hipocondria? Eu não sou hipocondríaco. Aí você vai lendo e vai vendo que as histórias que ele conta, de fato, são histórias das doenças nossas, assim, que todos nós temos de um jeito ou de outro, ainda que a gente não chame no nosso dia a dia de doença, né? Não necessariamente é para chamar mesmo, mas assim, a gente vai vendo que elas estão ali, que fazem parte do universo da maternidade, com certeza.
Com certeza absoluta. E no caso aí, por exemplo, você tem um ponto, e aí você tem a solução também da doença ou não? Ou você não está pensando na solução também? Você deixa para o povo se curar normalmente? Aí é do leitor. O pior é que o maior risco é do que a Mônica comentou, né? Pessoal, eu não tenho nada disso quando acaba de ler. Será que eu tenho? Então é mais um problema do que uma solução. Eles dizem sempre que alguma coisa você tem. A primeira vez que eu disse isso, que eu li isso, eu me senti meio assim, né? Nossa, gente, será? Mas sim, alguma coisa você tem, com certeza. É só buscar nas redes sociais, né? Diagnóstico e receita. Tá tudo lá. Né? Tá tudo lá, você pode buscar. É engraçado, porque muita gente vai buscar alguma coisa. No início do blog, inclusive o texto está aqui no livro. Tem um texto de Eduardo Brum que chama Pinta Preta no Pé. Eu acho que é Pinta Preta no Pé. E muita gente entrava no Google buscando Pinta Preta no Pé e caía no texto. E acabava comentando, não era isso que eu buscava não, mas foi muito legal ler esse texto. Então muita gente buscava realmente alguma solução, alguma explicação para questões de saúde e caiu nos textos. Já tem um que chama Biscoito da Sorte, já teve gente também buscando informações sobre Biscoito da Sorte, caiu nesse conto. Isso é legal, porque na internet você põe a palavra e cai em qualquer lugar, né? E a gente acabou fazendo umas trocas. Nós tivemos um médico aqui, uma ocasião, que ele alertou, né? Eu não lembro se era o Caio que estava aqui, que ele alertou muito cuidado para as pessoas não se diagnosticarem e não se tratarem, né? Antes sem um conselho médico. Até porque se fosse tratar de acordo com o que a gente põe aqui, corre o sério risco de não resolver. E não chegar a lugar nenhum, né? É pior. O bom seria encontrar a solução, né? Mas aí fica dependendo de cada um, né? Não, eu trouxe problemas. Quem trouxe soluções aqui foi a Mônica. Então é importante isso. Mas está no blog de vocês. Tem. Qual que é o seu blog? É o hipocondria.com. Tá. Aí chegou lá, tá tudo lá. Tem os textos, tem lá, e os textos... O segundo 5 anos também tem? Já tem 4 anos lá, falta um. Toda segunda-feira tem texto novo lá. Legal. Já tem programação especial para os 10 anos de blog? A gente tem sempre um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então o livro, de certa forma, abre esse chamamento. A gente já teve uma peça esse ano, a gente veio aqui conversar, a linha 2, e vamos estrear um outro espetáculo agora em agosto, dia 4 de agosto, chamado Educandário São Bernardo. Espero voltar aqui para falar dele, que tem muito assunto. Lançamento. E estamos com um projeto de cinema em andamento de um curta-metragem. A princípio isso estamos escolhendo as prioridades, porque não dá para lançar o livro, fazer teatro e curta, e aí tem outro livro sendo construído e dar aula. Deu uma confusão final de semestre, então, e ainda vem da entrevista, né? Fica nessa correria. Tem que divulgar, mas tem que divulgar. Né? Então, ele tem que fazer você não tem 2 crianças para cuidar, então. Ainda bem. Então seria isso tudo, hoje, mais as crianças. Mais as crianças. Uma dúvida. Em todo esse processo de criação que vocês fizeram dos contos, toda segunda-feira, um conto seu, o da Tássia também, quais que são esses problemas mais comuns que vocês identificaram? Chegavam demandas para vocês sobre esses problemas? Não, de pedir para a gente escrever sobre uma coisa específica? Não, ultimamente, como a gente tem convidado pessoas, a gente tem descoberto caminhos que a gente não percorreu. Está sendo muito legal isso, porque como nós 3 convivíamos o tempo inteiro, não só através da literatura, mas em casa, né? Fim de noite, vamos sair do teatro, vamos lá para casa, né? Tomar alguma coisa, conversar, vamos discutir, fazer reunião. Reunião nossa era ler os textos e discutir os textos e organizar os projetos. A gente ficava dentro de um mundo que a gente frequentava, de certa forma, os 3, porque nós nos conhecemos no grupo de divulgação. Então, a gente tem sempre essa referência, essa escola. Os 3 fizeram faculdade de comunicação. Então, a gente acaba tendo por mais que tenha influências externas, acaba tendo um mundo de frequentação comum. E agora, com convidados que vão para outros lugares, a gente tem descoberto caminhos diferentes, tanto de literatura, de formas de escrever, quanto de olhares sobre a sociedade que a gente não tinha. E às vezes alguém chega com um texto, gente, que genial, eu queria ter escrito isso. Por que eu não escrevi antes? Porque eu não tinha esse olhar. E a gente começa a analisar os textos desses convidados. Está fazendo a gente crescer muito. Tanto a gente, enquanto hipocondria, o trabalho está se enriquecendo, quanto pessoalmente, enquanto pessoas que escrevem. Isso está sendo muito bom, essa troca está sendo muito boa. Tem gente que vai escrever, precisa de um quarto escuro para mentalizar, alguma coisa assim. Você tem alguma coisa para você que te chame a atenção, que você fala, vou escrever. Senta e começa a escrever. Tem hora que é o estalo. Aí a Mônica sabe também, é coisa do jornalista, né? Tem que escrever, dá tempo, tem o prazo, deadline, tem que cumprir. Às vezes aconteceu da gente combinar
o nosso acordo é que os textos estejam no ar no máximo 8 horas da manhã de segunda-feira. Já aconteceu de chegar às 7h30 da manhã, meu texto, sentar e escrever com aquela imagem que aparece e meia hora o texto está escrito, está corrigido, está diagramado, está no site. Às vezes ele vem com uma antecedência muito grande. Isso é um hábito, né? Escrever arte de modo geral é trabalho. Um jovem, por exemplo, que gostaria de escrever, o que você daria de orientação para ele? Você, como é doutor, cria um blog e escreve, ponto. Né? Depois descobre o que está ruim, porque tem gente que escreve e põe na gaveta. Ótimo, está escrevendo? Tá. Mas você escreve e põe na gaveta, quem vai falar que tá bom, que tá ruim? Só você. Só as traças, né? Então coloca na internet, alguém vai falar, adorei seu texto, detestei seu texto. A internet mudou muito isso hoje, né? A vida, né? Mudou demais. Divide a experiência, né? Você não depende mais de ter uma editora necessariamente para publicar o que você escreve. Você tem, né? O que o Gustavo falou, meia hora depois que você fez, ele pode estar sendo lido, e às vezes por muitas pessoas. Então, realmente, inteiro, assim, né? mudou totalmente a dinâmica, né? O gostoso é esse contato com o mundo, né? Que exatamente. Você tá jogando é um prazer maior, que pelo menos para mim, imagina para você, o prazer maior que a gente tem assim, a escrita é boa, mas não se compara com a sensação de saber que outras pessoas estão tendo acesso aqui. E dividindo e compartilhando, né? Exatamente, é muito legal. O importante é isso. Com certeza. Realmente abriu as portas, né? Porque antigamente você escrevia um livro. Para você chegar até a gráfica era um tormento. A gente tem aqui 2 exemplos disso, né? Como o Caio disse no começo do programa, dois livros que nasceram da internet e nasceram por causa dessa facilidade, realmente. Hoje em dia não tem mais razão a pessoa que quer escrever facilidade de ficar esperando que alguém te dê essa oportunidade. A oportunidade ela está aí, não precisa de esperar alguém te dar. Né? A facilidade é o acesso, né? Com certeza. Isso é importante. Com certeza. É bom isso aí. E esse novo cenário ele já funciona até como uma pesquisa de campo. Sim. Você sabe se o seu conteúdo ele vai dar resultados? Eu não lancei livro antes da internet, então eu não sei. Mas eu tenho a impressão de que a gente realmente está falando de um cenário muito diferente, porque você tem a possibilidade de colocar um livro no mercado já sabendo como que... Não todas, aceitação. Mas qual é a aceitação das pessoas, pelo menos do seu público, se é que você tem um público específico, né? Como é o meu caso. Então, assim, você já parte da dúvida, você elimina, de certa forma. Né? Bom, eu tenho certeza que todo mundo em casa já está ansioso para saber sobre o seu livro. A gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui com a mesa de debates.